Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao SESREI Recebe, a faculdade, que está promovendo essa série aqui de podcasts, trazendo mulheres com tanta representatividade na nossa área jurídica. Hoje o nosso tema será sobre a mulher na promotoria e participando dessa banca, desse nosso bate-papo, trouxemos aqui a aluna Israela. Olá, Israela. Olá, professora, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nesse momento, mais uma vez trazendo a evidência do papel da mulher na sociedade e a nossa representatividade. E a SESREI, ela se destaca justamente nisso. Muito bem, e aqui vamos apresentar a nossa convidada. É um prazer, doutora, que faz parte do membro do Ministério Público, hoje atuante na Promotoria da Saúde, doutora Adriana Amorim Lacerda. Seja muito bem-vinda, doutora, um prazer recebê-la aqui. Eu agradeço o convite da SESREI, da Faculdade SESREI, do professor Dr. Délio Ramos, e é um grande prazer estar com vocês, professora Andréa e a aluna Israela, nesse mês tão representativo de luta pelo papel das mulheres e a importância das mulheres na sociedade e, especificamente, no mundo do direito. Então, meus agradecimentos, certo, pela oportunidade. Estamos aqui para ter essa conversa sobre os temas em evidência no papel da mulher nas lides e no mundo forense. Muito obrigada. Eu vou começar aqui para introduzir nossa conversa, perguntando à senhora como se deu a escolha do curso, o seu momento, digamos assim, para concurso público que gera tanta curiosidade, tendo em vista que é um concurso muito difícil, é uma carreira, uma escolha, na verdade, um sonho para muitos. Então, eu queria saber da senhora como foi que se deu esse processo aí. Certo, uma pergunta bem interessante, porque, na verdade, eu sou de uma família de juristas, meu pai é membro do Ministério Público, hoje está aposentado, é uma grande referência como promotor de justiça, como procurador de justiça, mas o direito não foi minha primeira opção. Apesar de ter essas aulas em casa, esse exemplo paterno, eu gostava muito de cálculo, eu gostava de matemática, eu gostava dessa área, e a minha primeira opção foi fazer engenharia elétrica aqui em Campina Grande. Legal. Pois é, então, durante o curso, surgiu uma oportunidade de fazer um novo vestibular, numa das greves da universidade, e eu fiz vestibular para Direito, aqui em Campina Grande, fui aprovada no vestibular, e ainda pensei em fazer os dois cursos, mas logo que começou o curso de Direito, eu realmente me achei, certo? Me encontrei, digo mesmo que vocacionada, e me apaixonei logo no princípio. Então, durante todo o curso, ainda, claro que no início não se sabia ainda o que queria, mas durante o transcurso, a gente vai vendo as matérias, se afeiçoando mais a umas, tendo uma particularidade com relação a essa defesa, foi quando, no momento, o Ministério Público estava em evidência. Mais ou menos em 94, 96, quando surgiram as curadorias em Campina Grande. E eu vendo aquela atuação dos promotores, eu queria ser igual, certo? Eu tive aquela vontade, e foi especificamente na área do consumidor. Então, quando eu vi a atuação dos promotores de justiça em defesa dos consumidores, dos hipossuficientes, dos vulneráveis, eu quis ser aquilo, eu queria fazer esse papel. Então, realmente foi aí que eu assimilei e entendi que seria aquele meu destino. Então, desde que me formei, comecei a estudar para concurso público, era esse o meu objetivo, era essa minha vontade e o meu sonho. Então, foi então que tive que estudar. Na época surgiram vários editais de promotor de justiça, de juiz de direito, mas eu já sabia o que queria. E foi uma entrega, posso dizer, de estudos de mais de 10 horas por dia, mas eu tinha esse objetivo, eu tinha essa missão, esse sonho, não é? E quando foram surgindo, como eu disse, os editais,
me inscrevi no Ministério Público da Paraíba, no Ministério Público do Rio Grande do Norte, Ministério Público da Bahia, Ministério Público de Pernambuco, e a gente vai fazendo todos, né? Fiz outros concursos também, para técnico, para analista judiciário, para técnico do Ministério Público da União também. E a gente vai passando uma etapa, pode não ser aprovada numa, mas é aprovada em outra. Enfim, obtive a aprovação no Ministério Público da Paraíba. E, então, em 2000, eu passei a integrar os quadros do Ministério Público do meu estado, certo? Então, foi esta aí a minha história, certo? Resumidamente, mas o que eu digo é isso, o propósito que eu tive e a vontade de fazer, e é o que eu faço até hoje, realmente com muito amor e com muita satisfação. Doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? A senhora disse, né, que veio de uma família de juristas, mas eu acredito, né, que a senhora deva ter tido também algumas dificuldades, né? A senhora falou que estudava 10 horas por dia, e aí a minha pergunta ela vai ser nesse sentido. Enquanto profissional, né, enquanto estudante, mas aí eu não sei quais eram as suas atribuições na época que a senhora estava para concurso. Mas aí quais foram as maiores dificuldades que a senhora encontrou? Como a senhora conseguiu conciliar o tempo, né, de estudo, conseguiu assimilar as informações, e que dica a senhora passaria para nós, estudantes, que almejamos o concurso, quer seja para a promotoria, quer seja para a magistratura ou qualquer outro? Isso, porque o direito tem vários ramos, né, tem várias áreas, então, assim, ele abre um leque muito grande de oportunidades, quer na advocacia, quer também no mundo do concurso público, né? As grandes dificuldades, realmente, os conteúdos são bem vastos, né? Na época não existiam cursos à distância, né? Então, mas mesmo assim, os cursos que apareciam, certo? Cursinhos preparatórios para concurso público, porque é muito importante esse apoio, né? E essa experiência dos cursinhos, porque os professores passam realmente os pontos principais. Claro que é com você, né? Claro que é a sua atuação, a sua força que vai direcionar, mas é muito importante esse apoio para tirar dúvida, você estando com outras pessoas que também estão fazendo concurso, né? Então aquilo lhe estimula a buscar, a realmente perseguir aquele objetivo. Então eu acho que esse estudo em conjunto, estudo em grupo, os cursinhos que hoje acabam sendo mais democratizados, né, porque existe essa possibilidade de cursos online. Então, assim, o que eu digo é que foquem no seu objetivo, no edital, busquem pessoas que também estão estudando para concurso, porque isso vai lhe fortalecer e fortalecê-las, essas pessoas. E também esse apoio para tirar dúvidas com professores, com materiais atualizados, principalmente porque o direito muda, muito dinâmico. Então, são leis, são promulgadas diariamente, o entendimento dos tribunais também. Então, é muito importante ter esse apoio, esse direcionamento. Doutora Adriana, agora eu vou perguntar enquanto profissional, né? Já que estamos aqui em comemoração em cima das mulheres, eu queria saber, enquanto profissional, atuando na promotoria, se a senhora encontrou, digamos, alguma diferença de tratamento enquanto mulher ou não, a senhora não sentiu essa dificuldade? Não, pessoal, nós sabemos que existe, que é uma luta, as mulheres batalham por essa igualdade. Mas a instituição que eu estou, o Ministério Público, ela é democrática por sua natureza. Então, eu posso dizer que, especificamente, o Ministério Público da Paraíba, ele me deu as condições indispensáveis para o exercício dessa função de forma igualitária com meus colegas, certo? Então, inclusive, o Ministério Público da Paraíba, ele está no ranking, né, de um dos melhores do Brasil em termos de paridade. Então, eu posso dizer que eu sou feliz na instituição que eu estou, pelo respeito que os nossos procuradores gerais e procuradoras gerais, que também tivemos, têm com a classe e com a mulher. Então, hoje, por exemplo, eu também estou num cargo de assessoria do procurador-geral, certo? Junto com uma subprocuradora mulher, doutora Vasticléa,
que é exemplo também para todas nós, certo? Então eu posso dizer que na minha instituição eu encontrei esse respeito, mais um motivo de ser feliz com ela. Mais um motivo para batalhar pelo sonho, né? Eu tenho outra pergunta, doutora Adriana. Nós sabemos, né, que o nosso cenário atual, mas não só atual, no passado também, nós, enquanto mulheres, nós enfrentamos algumas dificuldades. Uma delas é que nós, muitas das vezes, precisamos ser mães, né, profissionais. A minha pergunta, desde já, eu quero adiantar que ela vai ser um pouco parecida com a outra. Mas a nossa realidade é um pouco dura, né? Enquanto mãe, enquanto profissional, né, enquanto estudante, nós sabemos que é muito difícil conciliar o tempo, né, de estudo. Muitas das vezes porque também a mulher, ela faz o papel do homem, né? O papel que deveria ser exercido em conjunto. E a gente sabe que a mulher, ela acaba sofrendo, né, uma sobrecarga muito grande. E às vezes pouco sobra, né, tempo para estudar. E diante disso, né, dessas dificuldades, ou melhor, dessas realidades, o que a senhora tem a dizer? De fato, Israela, é difícil. É difícil sim, porque a maternidade é algo também que nos completa, né? Então, sou mãe de 2 filhas e talvez elas ressintam de alguma ausência minha em determinados momentos. Isso acontece, né? É difícil realmente manter esse equilíbrio, preencher todos os espaços, né? Preencher todos os lugares, ser mãe, profissional, dona de casa, filha, irmã, cunhada. Então, é difícil, isso eu lhe garanto que você tentar conciliar isso tudo acaba sendo uma tarefa bem difícil, e em algum momento a gente tem que contar, né, já que eu tenho 2 filhas, pedir desculpas pelas minhas ausências, mas creio que também faz parte de ser mãe, mostrar um exemplo para elas. Então, tem uma filha que é advogada também, viu a mãe trabalhando, saindo para trabalhar fora. E isso também as estimula, né? E outra filha que é estudante ainda. Mas eu acho que o exemplo que a gente passa é isso, de que tem que ter esse esforço e de batalhar e de conseguir seus objetivos, porque tudo depende de nós mesmas. Não tem ninguém que vai fazer por a gente. Então, a gente tem que buscar isso. Então, acho que esse é um exemplo que, apesar das ausências, a gente acaba passando, tendo que passar. É verdade, né? Inclusive, nós temos alguns exemplos hoje, né, de representatividade no âmbito da justiça. E uma das profissionais que eu admiro muito também, né, claro, além da senhora, que tive a oportunidade de conhecer hoje, doutora Gina Josita, né, que é a magistrada da comarca de Pedro de Fogo. Não sei se a senhora teve a oportunidade de conhecê-la. Já trabalhei com ela, sim. Entendi. Sim. Mas, como a senhora disse, né, eu acho que você trabalhar, né, com tempo de qualidade, né? Assim, o pouco tempo que tem, você vai fazer com que esse tempo ele seja proveitoso. E realmente estudar. E aí eu acredito que teremos sim um resultado satisfatório. Isso. Ô, doutora Adriana, curiosidade, né? Pois que a senhora disse que era filha de jurista, o pai da senhora era promotor. Se houve alguma orientação, se a senhora já em algum momento se deparou com uma situação que ou não, sentiu dúvida, dificuldade de resolver e acabou pedindo, digamos, uma orientação jurídica, digamos assim. Sim, porque realmente ele é a minha referência de profissional. É uma pessoa de inteligência, né, doutor Agnella Amorim, sobre comum. Ele realmente, no desempenho de sua profissão, foi promotor do júri durante muito tempo, foi coordenador das curadorias aqui em Campina Grande, e claro que pedi sim, bebida da fonte, não é? E posso dizer que em diversos momentos ele foi realmente o porto seguro, o apoio, o conselho, e posso dizer o mais recente, né, embora ele já estivesse aposentado, mas na época da pandemia, não é, quando nós estávamos na pior crise sanitária, né, que já aconteceu no mundo, e embora ele já aposentado, mas sempre com muito conhecimento e muita
pesquisa, né, de tudo que está se passando. Então, posso dizer que naquela dificuldade, né, de você diante de uma promotoria de saúde, com tudo novo, não existia uma prévia de como aquilo ia ser. E eu tive nele um grande consultor, não é, de como lidar nessas ocasiões, e sempre com um olhar especial de defesa da sociedade, de defesa das pessoas, certo, de humanidade e de responsabilidade. Então, sim, claro que eu não podia deixar, né, de ter essa fonte, essa referência, e sim, busquei esse auxílio. E o mais recente, como digo, né, embora já se passa 4 anos, né, disso tudo, mas foi um grande apoio que eu tive. Já que a senhora citou a pandemia, né, e aí eu ia perguntar justamente o momento de maior dificuldade, digamos, que a senhora passou na profissão. A pandemia seria esse momento? Certeza. Certeza. Foi um momento crucial e de uma grande dificuldade. Como disse, nós não sabíamos o que viria pela frente. Não é? Então, diante de uma responsabilidade de garantir o direito à saúde de uma população, não é, com tantas incertezas, tantos riscos, tantas notícias, tantas ameaças, não é, em termos de propagação, de mortes, e será que vai ter leitos para todo mundo? Ainda não tinha vacina, o que fazer, o isolamento social. Então, eram muitas dúvidas, não é, que existiam, porque a outra pandemia nós não vivenciamos ela, né, nossa geração. Então, eu posso dizer, sim, que a pandemia foi o grande desafio, né, e assim, o momento mais difícil. Por isso, por não ter... primeiro porque a área da saúde pública, e foi uma crise, né, que atingiu a todos indistintamente. Eu vou ter que perguntá-la, né, porque eu subentendo que a senhora tem propriedade para falar disso. Como a senhora se sente em ser a voz da sociedade? Porque a sua profissão, né, a principal função é promover a justiça. Como a senhora se sente mudando a vida de pessoas e, assim, podendo, de certa forma, ajudá-las? É uma grande responsabilidade, né? Então, todos os dias a gente se pergunta o que pode fazer para melhorar e para atingir esse nosso papel, certo? Então, assim, eu sinto que é uma grande responsabilidade, né, esse dia a dia, não só a minha área, mas de todos os colegas, né, que atuam, né, na parte criminal, na parte de direito de família, em tutelar o direito de menores, de crianças, adolescentes, as outras áreas dos direitos difusos, imagine só, educação, meio ambiente, o patrimônio público, a defesa do patrimônio público, a defesa da mulher, né, já que estamos no mês de março. Então, assim, é uma responsabilidade grande e é preciso também, assim, muito afinco e muito desejo de fazer cumprir esse papel. Mas é grande o peso e grande a responsabilidade. Doutora Adriana, uma curiosidade, certo? Assim, geral para mim. A senhora já sofreu alguma ameaça no exercício da profissão? Sim, já sofremos ameaça, até porque estivemos no crime já, certo? E além da ameaça, sim, é muito... em algumas situações ou quase todas, né, você vai desagradar um dos lados, não é? Você desagrada, certo? Mas aí faz parte, tá certo? A gente tem... sabendo que está fazendo o correto, né? Nós não temos opção, temos que fazer o correto, temos que fazer o nosso papel, certo? E diante das diversas circunstâncias que a profissão impõe, certo? Mas aí é isso, né? Sabíamos, né, desde o princípio que iríamos lidar com determinadas situações, certo? E é isso, é seguir. Temas palpitantes hoje em dia gira muito em torno da violência da mulher, né, sobre a mulher. A senhora já atuou em casos assim específicos nessa área? Sim, eu estou na Promotoria da Saúde Pública já há 10 anos como titular da promotoria. Então, assim, eu nunca não estive nos últimos anos atuando diretamente nessa defesa com violência doméstica,
e outras questões, certo? Mas, em todo o tempo que nós atuamos no crime, as vítimas, não é, dos conflitos, ou domésticos ou não, então a gente teve essa atuação. Hoje, a atuação como promotoria de saúde é da saúde da mulher, não é? Mas quando atuamos nas questões criminais, sim, júris, os demais crimes, certo? Então, faz parte, né, assim, da nossa da atuação, certo? E eu acho que em que pese essa realidade, eu acho que a legislação tem avançado, existe toda uma rede de apoio, e isso é muito positivo, não é, para a defesa da mulher, certo? Mas o que se busca é justamente isso, né? O avanço das instituições, o avanço das políticas públicas nesse sentido, e o Ministério Público, em cada uma das suas atuações, também verifica isso. Eu vou perguntar à senhora, a título, digamos, de orientação, né? Em que necessariamente a promotoria, quais são as funções, na verdade, né? Para que as pessoas possam tomar conhecimento. Certo, então, ótima pergunta. Por quê? O Ministério Público, ele defende a sociedade, ele defende os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, preponderantemente, são as ações coletivas, são as ações que visam tutelar os direitos difusos, ou seja, da sociedade como um todo. Não necessariamente com as vítimas específicas, mas de todos. Na saúde, nós temos as duas vertentes. A coletividade, certo? A pandemia foi um dos exemplos, não era uma vítima, não era uma pessoa específica, mas toda uma sociedade. E também, atualmente, e sempre a atuação da promotoria, funcionamento de hospitais, funcionamento de políticas públicas, unidades básicas de saúde, fornecimentos das ações de serviço de forma ampla e genérica, não especificamente para mas também acolhemos as demandas individuais. Por quê? Porque ouvindo as pessoas, vamos saber se a política pública está sendo bem direcionada ou bem executada, né? Então, existem essas duas vertentes, certo? Então, a promotoria de saúde, ela visa preponderantemente o coletivo, o direito difuso, individuais homogêneos, mas recebe a demanda individual também, até para se ter uma ideia e ouvir na população de saber como está, por exemplo, aquele atendimento naquele bairro, naquela comunidade, com aquela população. E como a senhora analisa a questão da saúde pública hoje no Brasil? Olha só, professora Andréia, eu sou uma grande admiradora e defensora do Sistema Único de Saúde. Por quê? Então, a gente vê direito, saúde é direito, né? Isso, e salva vidas, né? Isso, e salva vidas. Então, é só lembrar que antes de 1988, saúde não era direito. Então, hoje, nós vivenciamos o que é saúde. Saúde é direito. Então, está lá no início da Constituição, né, nos princípios de cidadania, dignidade da pessoa humana. Vamos para o artigo 5º, né? Não é à toa que nossa Constituição ela é cidadã, né? Isso. Porque ela coloca o ser humano no centro. No centro. Então, a inviolabilidade do direito à vida. Então, nós temos isso e, no artigo 196, vamos ter saúde como direito de todos, dever do Estado. Professor, promotora, então quer dizer que o SUS é perfeito, o direito à saúde está sendo plenamente... Não, a gente sabe que tem falhas, certo? Sabemos que tem falhas, mas posso dizer que sem o SUS, o que seria da população? Não é? Então, ele é universal, igualitário, então qualquer pessoa tem direito às ações de serviço de saúde do SUS, independente de qualquer contraprestação. Então, o SUS está presente na nossa vida do nascer, do abrir os olhos ao fechar. Então, quando nós nascemos, mesmo que diga, não nasci no hospital público, não fui para a maternidade do SUS, não, mas você nasceu, a DNV ela é registrada no Ministério da Saúde, né? E ao morrer também a de óbito. Então, é acompanhado. Serviços de vigilância sanitária, não é? As vacinas. Então,
todos nós fazemos uso do SUS. Então, a pergunta foi, como anda a saúde pública no Brasil? Claro que tem falhas, porque você imagina que aqui no nosso estado, 85% das pessoas são SUS dependentes. Não é? Então, imagina garantir esse direito a toda uma população de forma universal, igualitária, integral, em todos os níveis de complexidade. Então, claro, vão existir falhas de gestão, desvios de recursos, não é? Mas eu digo que existe saúde. Vamos consertar ou tentar consertar as falhas que o sistema, porventura, tenha. Mas é um direito. E aí, isso que nós focamos, né, nessa defesa, né, de um sistema que, veja bem, tem transplantes. Né, o sistema de transplantes do SUS, ele é padrão, ele é modelo, exemplo para o mundo. Não é? Aí você imagina, vacinas. Não é? E é exatamente essa percepção que a gente tem do SUS como direito, do SUS como um patrimônio do povo brasileiro, que ele precisa ser respeitado, claro, cobrado, não é, de quem tenha a obrigação de executar seus serviços. Considerando também que a gente deve levar em conta a reserva do possível, né? O Estado, ele não está obrigado, né, a se incumbir, né, de uma atribuição se ele não tem condições necessárias. E lembrando também que a gente deve se atentar, né, às normas programáticas, né, que elas devem ser criadas. Claro, a Constituição ela traz, né, as previsões, mas aí a gente precisaria de normas, né, de eficácia limitada, né? Bom, vou deixar a professora de Direito Constitucional falar a sua versão sobre normas programáticas, sobre aplicação imediata do artigo 5º. Pois é, aplicação plena. Doutora Adriana, já que estamos aqui nesse bate-papo, né, nesse mês em comemoração às mulheres, eu queria saber da senhora, porque talvez muitas pessoas visualizem como promotora e só como profissional. E eu queria saber justamente a senhora, enquanto mãe, enquanto esposa, né, enquanto filha, como é que a senhora se sente e atua, né? Eu sei que a senhora falou aí que não dá para preencher todos os espaços, mas, enfim, como é a doutora Adriana sendo a Adriana, talvez. Certo, olha só, é a mesma pessoa, né? Mas assim, sou, como disse, sou mãe, sou esposa, sou filha, uma vida normal na nossa cidade maravilhosa, né, que é Campina Grande. A gente tenta realmente preencher esse lugar. Não é fácil, certo? Não é fácil, certo? Mas eu, particularmente, tenho uma felicidade muito grande na minha família, que é o grande esteio, certo? É onde a gente volta para casa, assim, com aquela sensação de estar com paz, não é? E naquele ambiente que lhe traz realmente uma satisfação, não é, de vida. Então, assim, eu posso dizer assim que eu sou abençoada, não é, com minha família e com minha profissão, certo? Realmente numa situação da gente agradecer, né? Eu acho que hoje seria um mês de comemorar das mulheres. Eu agradeço cada minuto, cada instante. Quero sempre dar o meu melhor em todos os espaços que eu tiver. Creio que nós temos essa responsabilidade social, né, como na profissão, e é isso. Eu acho que tento conciliar essas diversas funções, certo? Mas sempre, hoje posso dizer que sou grata por tudo que tenho. Acho que tenho até mais do que mereço, não é? Mas muito feliz. E é importante, né? Porque isso. Hoje a gente acaba não mais dissociando a mulher no mercado de trabalho hoje, ela, até pela realização profissional, né, pessoal, digamos assim. Então, essa possibilidade de buscar e não mais ser dona de casa, respeitando, obviamente, a opção de cada uma delas,
mas respeitando também aquela mulher que decide trabalhar, né, fora e, obviamente, tentando dar de conta de todos os seus setores, de todos os seus âmbitos, né, da vida. E é muito bom ver um exemplo como a senhora, né? É importante demais a gente ver a realização do propósito. Então, a senhora falando, muitos de nós, eu enquanto professora, acredito muito que os alunos, né, todos que estão nos ouvindo, vê e se identifica, na verdade, com o exemplo e pensa, nossa, é possível, né? Acredito que essa seja justamente a mensagem de é possível passar em um concurso, ser aprovada numa profissão tão importante, né? Digamos assim, um concurso dificílimo, altíssima concorrência, mas que vê a senhora justamente falando com tanta propriedade, falando, obviamente, que é importante se dedicar a estudar para atender, digamos, esse propósito, né, que nós estamos vocacionados, né? Escutando a senhora falar, eu vejo justamente uma mulher que exerce a sua vocação, né, que encontrou no percorrer da vida. Isso é muito bonito de se ver. Certo. Eu digo assim, que, claro, né, todos sabem, tudo é com muito esforço. Nada é de graça, certo? O que você consegue é com muita dedicação, muito estudo. Realmente, se eu puder dar um conselho às mulheres, às estudantes, a todos e todas que estão aqui nos assistindo, é isso: se dediquem, estude. E o estudo, ele não vai parar quando você passar no concurso ou quando você se estabelecer na profissão. O estudo é para sempre. Você vai estar sempre, e o direito, ele é dinâmico, você tem que buscar, tem que se atualizar, tem que se especializar. Então, o estudo, pode ter certeza que a gente sabe, né, professora, que é para sempre. Então, essa dedicação, esse esforço, ele tem que ser constante, e eu posso dizer, ele vale a pena. Ele vale a pena. E tem até um meme, né, que diz o seguinte, que nós, enquanto mulheres, devemos nos apegar à carreira, né? Porque ela não acordará em um dia dizendo que não nos ama mais. Exatamente. Pois é. Mas como é importante, eu gosto muito de ver exemplos de mulheres assim, né? Que é tudo isso, preenchendo espaços e, como eu disse, seguindo a sua vocação na profissão, e de forma brilhante e dedicada, né? E para todas as mulheres, digamos, esse seria o recado, e que importante, né? Dedicação. E é isso que eu vejo na fala da senhora, né? Atuando em um direito fundamental, extremamente importante, um direito social, né, que é garantido, tão importante quanto a saúde. Então, tá vendo, meninas? Possível. Isso porque, como foi dito aqui, nem sempre nós não tivemos esse direito, né? Eles foram conquistados, né? Inclusive pela morte, né, de muitas mulheres. Né? E aí hoje nós devemos ter gratidão em nosso coração por tudo isso que foi conquistado. Que veio antes de nós, né? Nós só estamos aqui porque houve uma luta delas. Para a gente, né, e para as futuras gerações. Isso, exatamente, Isaela. Uma pergunta uma dúvida, na verdade, que me surgiu agora, né? Para a gente ir finalizando aqui, mas só para a senhora entender. Eu, essa semana mesmo, estava lendo alguns debates sobre violência obstetrícia. Que é uma crescente, digamos assim, né? Acaba que são notícias, casos que a gente vê mais na mídia com recorrência e acaba justamente gerando mais debates. Como é que a senhora vê isso? Se sai, por exemplo, da alçada da promotoria, ou seria fatos que a senhora também poderia analisar? A violência obstétrica, ela pode se configurar de diversas formas, certo? Ela pode decorrer de um erro médico, de um erro de outros profissionais, não é? de saúde, no atendimento da mulher naquele momento tão vulnerável, certo? Então, ele pode ter vários tipos de áreas de atuação. Então, ele pode acarretar numa indenização, não é? Daquela mulher que buscar, pode configurar um crime, não é? Se aquilo vier a ocasionar uma lesão, ou o próprio homicídio, certo? A própria morte. Então,
em se tratando de algo que tenha repercussão coletiva, o Ministério Público vem a atuar. Então, assim, na responsabilidade ética profissional, aí é no âmbito dos conselhos, né, dos conselhos regional de medicina, se for enfermeira, o enfermeiro do conselho de enfermagem, né, nas respectivas profissões, certo? E no ponto de vista criminal, se configurar, aquela violência, ela configurar um crime no âmbito criminal, certo? Também. Então, o Ministério pode atuar na parte criminal, se aquela violência ocasionou, teve uma lesão ou psicológica ou física, e se tiver também uma repercussão social ampla, ou seja, que aquele ato foi praticado por aquele profissional com várias vítimas, né? Então, vem acarretar nessa responsabilidade, nessa apuração, sob o ponto de vista também no âmbito do Ministério Público. Doutora Adriana, a senhora atuou, eu vou falar assim, na área da educação, né, como coordenadora da FESMIP. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa experiência, digamos, que a senhora vivenciou, né, também nesse outro lado que seria na educação. Sim, a FESMIP era a Fundação Escola Superior do Ministério Público, ela funciona ainda em João Pessoa. Nós fomos a coordenadora aqui nos anos de 2007, 2008, né, aqui em Campina Grande. Assim, foi uma experiência bastante positiva, certo? Antes eu ainda tinha lecionado, logo que entrei na carreira, a matéria de Direito Civil. Imagina, assim, eu estudei com o Direito Civil do Código de 1916 e fiz concurso com o Código de 1916, eu e o professor Délio, né? E de repente, né, depois de uma grande, né, produção legislativa, o Código 2002 para 2003, e eu dei aula, né, corajosamente, de um direito com um código novo. Mas, pronto, essa foi minha primeira experiência, né, como professora, mas foram casos pontuais. E como coordenadora depois, 2007, 2008, né, tivemos a honra de ter o professor Délio Ramos no nosso quadro, certo? E outros aqui de Campina Grande, vinham professores também de fora. Então, foi uma experiência bastante proveitosa. Eu acho que quando a gente ensina, a gente aprende, não é? A gente aprende, não é? E foi realmente um período bem bacana, assim, a gente teve conhecimento, trocou experiências com outros professores, tive conhecimento, né, com outros professores, com os alunos, que a gente depois, assim, torce tanto, né, para que o aluno tenha aquele sucesso, assim, que seja bem sucedido, que evolua. Então, assim, esse lado foi muito, muito bom, porque a gente realmente torce para sempre, né, pelos alunos. Doutora Adriana, de qual faculdade a senhora veio? Eu me formei na Universidade Estadual da Paraíba, aqui em Campina Grande, Faculdade de Direito de Campina Grande. Nossa famosa UEPB. Isso. Vamos finalizando aqui, né, nosso bate-papo. Queria agradecer a aluna Israela pela sua contribuição, por participar, né, e certamente aprender também com a doutora Adriana. Doutora Adriana, uma satisfação, uma felicidade estar aqui participando, né, conhecendo, adquirindo conhecimento com a senhora. Os seus conselhos também irei tomar para mim. Certamente uma mulher exemplar, que exerce a sua profissão, como eu já falei, de forma realmente vocacionada. A senhora demonstra isso na fala, né, e apaixonada, digamos assim, pelo exercício da profissão. Que bom que a senhora está em um órgão e que respeita, né, justamente a condição da mulher, mas a condição de forma igualitária. E é essa a nossa luta, né, a nossa batalha diária. Então, parabéns, né, pela sua luta, pelo exercício profissional que a senhora exerce. Deixar aqui a faculdade agradece a sua participação e uma honra estar aqui participando desse bate-papo com a senhora. Viu? Olha, eu estou tão feliz aqui nessa oportunidade. Queria agradecer a professora Andréa, a aluna Israela, né, assim, também prometendo muito, também nas minhas vibrações, pelo sucesso, certo? Quero agradecer o convite do professor Délio Ramos,
né, que ainda é nosso parente em algum grau aí, né, doutor? Né, no Cariri paraibano, certo? Assim, a todos aqui da faculdade que fazem parte da organização da CESREI, né, nesse podcast, as minhas antecessoras que também participaram dessa entrevista, dessa conversa, e dizer que foi uma grande satisfação, certo? Dizer, então, a todos, todas que nos assistem, certo? Que é possível, certo? Você perseguir seu sonho, perseguir o seu objetivo, certo? Então, é importante que você saiba que é capaz. Você, mulher, é capaz, certo? E acredite nisso, acredite na sua competência, acredite que pode conseguir vencer, agora que tudo é com muito esforço, dedicação, coragem, certo? E é isso essa mensagem que a gente passa, de que todo o esforço vale a pena. Vale a pena. Todo o esforço vale a pena. Então, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, certo? E desejo, assim, tudo de melhor para cada uma de vocês que está aqui nessa oportunidade, que nos assiste e nos ouve também. Eu também gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Confesso que fui pega de surpresa pela professora Andréia, né? Com um pouco de nervosismo, mas aí eu consegui, né, tirar minhas dúvidas, né? E acredito que de muitos espectadores também, pude aprender bastante, né, com a doutora Adriana de Lacerda, que além da maturidade profissional, tem maturidade também, acredito que pela idade, né? E ela tem muito conhecimento, né, a nos passar. E é isso, né? Estou muito satisfeita, muito feliz. E eu desejo, né, que todas as mulheres tenham a oportunidade de se encontrar no mercado de trabalho, né? Seja no direito, mas em qualquer outra profissão, porque todas elas são importantes. É isso, pessoal. Até mais.